Números capítulo 24. Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Versículo 9. Diferente das duas primeiras vezes, Balaão não saiu a fim de cumprir seus agouros e rituais supersticiosos. Ao avistar as tribos de Israel e o santuário de Deus, todos em perfeita organização, seus olhos foram abertos não apenas para o que via naquele momento, mas vindo sobre ele o Espírito de Deus, contemplou o futuro glorioso de um reino que não terá fim. Lucas capítulo 1, versículo 33. A palavra do homem de olhos abertos foi uma profecia de inspiração divina acerca das bênçãos do Senhor sobre o seu povo ao decorrer da história e de sua vitória final nos últimos dias. Ele viu o leão da tribo de Judá e a promessa de seu reino eterno. Irado com o que ouviu, Balaque repreendeu a Balaão e lançou sobre Deus a culpa de ter dispensado o adivinho sem as honras prometidas. Balaão, porém, voltou a falar em profecias, reforçando a vitória de Israel sobre todos os seus inimigos. Ao dizer, de Israel subirá um cetro, profetizou sobre o reinado de Davi, mas também sobre o reinado eterno de Cristo. Contudo, apesar de ter sido movido pelo Espírito Santo ao proferir aquelas palavras, Balaão não havia entregue ao Senhor o governo de sua vida, e sua contribuição para a obra de Deus se resumiu àquele episódio. Voltou para casa, mas seu coração ficou ali, no desejo de conquistar o que o Senhor não permitiu. A bênção trina sobre Israel representa o caminho sobremodo excelente de Deus para os seus filhos em todos os tempos. A primeira bênção fala de perdão, de santificação e do sono da morte dos justos. A segunda fala do fiel cumprimento das promessas divinas, da constante presença de Deus com o seu povo e de seu zelo para com ele. E a terceira, da vitória do povo de Deus contra os seus inimigos, de suas moradas abençoadas e da vitória final através do reinado de Cristo. Promessas que deixam bem claro o cuidado do Senhor pelo seu povo, desde o princípio e até o fim. Não sabemos até quando o nosso tempo de graça irá durar. Cada um de nós é chamado a tomar uma decisão pessoal e definitiva. Deus deseja nos perdoar, nos santificar e, ainda que apanhados pela morte, nos guardar no descanso dos justos para a primeira ressurreição, como está escrito. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. O Senhor é fiel e nenhuma de suas promessas jamais falhou. Josué capítulo 21, versículo 45. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículo 20. Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. E por fim se levantará sobre a terra. Jó capítulo 19, versículo 25. Nos levando para as eternas moradas do Pai. João capítulo 14, versículos 1 ao 3. Ao longo das gerações, o Senhor tem lançado ao mundo o seu amoroso convite. Vinde a mim. Mateus capítulo 11, versículo 28. Muitos têm acreditado em sua existência e atuação, mas como Balaão, apesar de ouvir a voz de Deus e de experimentar encontrá-lo, não permitem que ele realize o milagre da transformação que todos nós necessitamos. O mundo lhes é mais atrativo. Suas inclinações não são lançadas diante do oleiro dos corações. São aqueles que ficam fascinados diante das bênçãos de Deus, mas que não desejam fazer parte do povo eleito. Antes, escolhem o caminho de Balaão. Eis que vou ao meu povo. Retrocedem e voltam pelo mesmo caminho de onde vieram. Que Israel fará proezas é uma promessa que continua em seu cumprimento
e culminará no triunfo final do Israel de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 16. Jesus não nos chamou para vivermos com Ele apenas uma experiência passageira, mas a vida eterna com Ele, que já começa aqui para todo que nele crê. Não perca a oportunidade de fortalecer a sua vida com Deus e clamar pela unção diária do Espírito Santo. Seja a oração o teu respirar, seja a Bíblia o teu alimento. Que se cumpram em nós as palavras dadas a Ezequiel. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 ao 27. Oremos, amados. Ó Senhor, nosso Deus, assim como a salvação é um dom do céu, assim também é a fidelidade e obediência a Ti. Tira de nós, Pai, o coração de pedra e dá-nos um coração de carne, um coração modelável pelo Teu Espírito. Que sejamos o Teu último Israel, sob o vitorioso estandarte do Príncipe Emanuel. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, Israel de Deus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.